Graça e paz a todos, aqui é o vosso amigo irmão Cristo Luciano Rocha. Estou feliz e alegre em poder estar juntamente com você mais uma oportunidade no nosso canal do Estúdio Teológico. E hoje eu quero estar tratando uma temática muito importante e é uma temática que para alguns ela pode ser fake, né? Mas para outros ela tem uma grande veracidade através da revelação das Sagradas Escrituras. Alguns acabam se deixando levar pelo sistema, pelos tempos em que nós vivemos, não dando muita ênfase, e outros não dão muita credibilidade, infelizmente, mas é uma verdade bíblica central e real. Eu quero olhar com muito carinho hoje para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme nos relata o evangelista Mateus, para o capítulo 24, um sermão profético do Senhor Jesus Cristo, onde ele fala acerca da sua volta, do seu retorno. Exatamente, eu quero falar sobre isso. Antes de mais nada, antes de nós entrarmos nessa questão à luz da Bíblia Sagrada, quero convidar você a estar se inscrevendo no nosso canal, deixando seu like, deixando seu comentário, que para nós é de suma importância. Quero pedir também que você tenha um pouquinho de paciência, que provavelmente o vídeo de hoje vai sair um pouquinho mais extenso, mas é uma temática muito importante, eu quero dar muita atenção e muito carinho, porque é uma das mensagens mais inspiradoras do Novo Testamento. Todas elas são fundamentais. Mas nos dias em que vivemos, onde muitos já perderam a credibilidade acerca do regresso de Jesus Cristo, se faz necessário nós fazermos menção desta vívida promessa do Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo, no seu sermão profético, ele dá ênfase acerca do seu retorno, a sua segunda vinda. Então eu quero convidar você, também desafiá-lo a compartilhar com amigos, entes queridos, familiares, nos grupos do WhatsApp. Também nos siga no Instagram, siga-nos na página do Facebook. E cremos que Deus, através da sua palavra, há de edificar, consolar, confortar e manifestar o bálsamo aos corações. Ok? Então, para não ficar somente nas nossas palavras, quero ir com você, venha comigo para o capítulo de Mateus 24, do versículo 1 ao 51. É óbvio que, à guisa de introdução, não vou estar lendo todo o capítulo, né? Porque ele é um pouquinho extenso e cansativo, mas eu quero trabalhar com você este capítulo de uma forma muito especial. Vou ler alguns versículos apenas e vamos estar nos detendo nessa temática tão importante que é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, ok? Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1, diz assim: tendo Jesus saindo do templo, ia se retirando, quando se aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram-se dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal há de ser da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, isso é o princípio de dores. Então sereis atribulado, e vos matarão, sereis odiado, e todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações, então virá o fim. Amém. Ok? Vamos ler até aqui e vamos trabalhar o capítulo 24. Então, se nós analisarmos o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele
tradutores, eles nos subdividiram para nós em subtópicos, e é interessante que aqui nós vamos observar, só a guisa de introdução, que do versículo 1 ao 2, nós vamos ver este sermão profético. Jesus já fala sobre a destruição do templo. Do versículo 3 até o versículo de número 14, Jesus fala sobre os princípios das dores. Do versículo 15 até o versículo de número 28, Jesus Cristo vai falar sobre o período da grande tribulação. Do versículo 29 até o versículo de número 31, ele vai falar para nós acerca da vinda do Filho do Homem. E do versículo 32 até o versículo 44, ele vai nos mostrar a parábola da figueira e também falar conosco sobre a exortação à vigilância. Do versículo 45 até o 51, ele nos mostra uma segunda parábola, que é a parábola do bom servo, né? Do bom servo e do servo mau. Ok? Então aqui nós vamos estar tratando hoje então um tema que para nós ele é de suma importância. Que tema é esse? É a realidade da segunda vinda de Cristo. Bem verdade que alguns acreditam, outros não, uns são céticos, outros exercem piamente a sua fé acerca das promessas que o próprio Jesus Cristo deixou lavrado nas Sagradas Escrituras da sua segunda vinda. Nós, como salvos, cremos. Esta é uma realidade inegável, esta é uma verdade inegável das Sagradas Escrituras. Jesus Cristo voltará. E é dentro desse aspecto que eu quero trabalhar com você nessa oportunidade. Jesus Cristo vai vir em breve. Jesus Cristo virá em breve. E eu e você, será que nós estamos preparados para a segunda vinda de Cristo? Será que estamos preparados para a segunda vinda, para o segundo retorno do Senhor Jesus Cristo? Se nós formos olharmos, a segunda vinda de Cristo, ela é o assunto mais enfatizado em toda a Bíblia Sagrada. Em toda a Bíblia Sagrada é enfatizado acerca da segunda vinda de Cristo. Se nós olharmos a Bíblia num todo, há cerca de 300 referências sobre a primeira vinda. Eu estou falando da primeira vinda de Cristo nas Escrituras. Há aproximadamente 300 referências acerca da primeira vinda. Né? Os profetas prometeram, né? Homens de Deus falaram, e há de ser que a Virgem dará à luz a um filho, a promessa da redenção, né? Que ele viria para restaurar aqueles que são seus. Então, aqui na Bíblia Sagrada, da primeira vinda que haveria de vir o Cristo, há aproximadamente 300 promessas. Mas o que nos chama muito a atenção é que há 8 vezes mais promessas na Escritura Sagrada, 8 vezes mais, sobre a sua segunda vinda referente à primeira. Se na primeira aproximadamente 300, na segunda vinda, a Bíblia Sagrada aproximadamente ela fala acerca de 2.400 referências acerca da segunda vinda. Então, esta é uma verdade encítrica nas Sagradas Escrituras. Jesus virá. A segunda vinda de Cristo é o assunto, infelizmente, mais distorcido e mais desacreditado na sociedade corrompida. Muitos falsos mestres chegam até a negar que Jesus Cristo vai voltar. Falsos doutores, falsos ensinadores negam o retorno de Cristo. Né? Outros até tentam enganar as pessoas, tentando marcar datas, tentando marcar dia, ele vai vir tal dia, ele vai vir. Isso é um engano, isso é um erro. Né? Outros ainda chegam a dizer que creem na vida de Jesus. Não, eu creio que Jesus vai voltar, eu creio que Jesus vai vir buscar a sua igreja, eu creio que Jesus vai vir buscar aqueles que são seus, mas infelizmente esses alguns que dizem crer, a sua vida, o seu cotidiano, eles vivem como se Jesus Cristo jamais fosse voltar. Né? E é exatamente sobre este assunto que eu quero, sobre este tema, sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, que eu quero estar tratando nesta hora, eu quero falar com você nesta hora. Neste capítulo 24, né, nós vamos observar algumas situações e algumas circunstâncias que são muito interessantes. Primeira coisa que nós vamos observar é a admiração dos discípulos com aquilo que Jesus declarou aqui acerca do templo. Então, Jesus Cristo declara para os discípulos, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos ficaram admirados com a magnificência daquele templo. O templo que Jesus Cristo disse que haveria de ser destruído.
O templo que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribada. Aquele era um dos maiores monumentos da época. Era um templo majestoso, de mármore branco, né, coberto de ouros. É o terceiro maior templo de Jerusalém, um dos mais belos monumentos arquitetônicos do mundo daquela época. E ele seria arrasado pelos romanos 40 anos depois, no terrível cerco de Jerusalém. Então Jesus Cristo fala aquilo para os discípulos ficam atônitos. Segunda coisa que eu observo aqui é que a profecia acerca da destruição de Jerusalém e da segunda vinda de Jesus. Esse paralelo que Jesus Cristo faz. Os discípulos eles perguntam, quando isso se daria? Quando isso haveria de acontecer? E quais sinais haveria da sua vinda? Então, essa resposta aqui ela tem a ver com a destruição de Jerusalém. E também tem a ver com a segunda vinda de Jesus Cristo. Tem a ver com a destruição de Jerusalém e com a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, a consumação dos séculos, Jesus Cristo também frisa aqui de uma forma muito interessante. Então a destruição é só um símbolo do que vai acontecer na segunda vinda. A segunda vinda de Cristo ela é uma doutrina que ela recebe a maior ênfase em toda a Bíblia Sagrada. Nós já falamos aqui acerca de quantas vezes é citado acerca da sua primeira vinda e quantas vezes é citado acerca da sua segunda vinda. A primeira vinda aproximadamente 300 vezes, a segunda vinda aproximadamente 2.400 vezes. Então aqui Jesus prediz a eminente catástrofe de Jerusalém e com um tipo de grande destruição, né, e tribulação que há de acontecer nos últimos tempos. Então Jesus Cristo ele trata isso com muito cuidado e com muito zelo. Então eu quero falar acerca dos sinais que Jesus Cristo fala aqui. Esse capítulo 24, Jesus Cristo começa a trabalhar acerca daquilo que os discípulos se questionam. E que sinais? Que sinais vão de acontecer? Que sinais são esses? Então eu quero falar para mostrar aqui e olhar com você para esse capítulo 24 acerca dos sinais da segunda vinda de Cristo. Tá? Os sinais, primeira coisa que me chama a atenção aqui é os sinais que mostram a graça. Como assim, irmão Luciano? Jesus Cristo só fala de catástrofe e né, tudo debaixo de mau tempo, cada coisa pior que a outra, né, e tal. Como sinais que mostram a sua graça? No versículo de número 14, se você olhar com atenção, ele fala assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, Jesus morreu aqui para comprar aqueles que procedem toda tribo, raça, povo, língua e nação. Você vai ver esta verdade em Apocalipse capítulo 5, versículo de número 9. Então, a graça, os sinais que mostram a sua graça é exatamente este. O sinal de que o seu evangelho está sendo propagado, que o seu evangelho será propagado, a oportunidade será manifestada. Então, a evangelização das nações é um sinal que deve preceder a segunda vinda de Cristo. É isso que Jesus Cristo mostra. É isso que Jesus Cristo fala no versículo de número 14. E a igreja, ela deve aguardar e também apressar o dia da segunda vinda de Jesus Cristo. Não há promessa de que toda pessoa receberá uma oportunidade para ser salvo. Não é toda pessoa que vai receber uma oportunidade para ser salvo. Jesus está falando de todas as nações do mundo. Ele está falando que cada uma dessas nações, em um tempo ou outra ocasião, durante todo o curso da história e da trajetória da humanidade, em algum tempo, ouvirá o Evangelho. Este Evangelho será pregado para quê? Será pregado um testemunho. Então aqui não há promessa de uma segunda oportunidade, não. A oportunidade é única. A oportunidade é uma só. A oportunidade ela é verdadeira. A pregação do Evangelho. A história, se nós olharmos da história das missões, ela mostra que o Evangelho tem sido, ele tem se estendido, tem sido pregado, tem sido propagado e tem se estendido desde o Oriente até o Ocidente. Só para nós entendermos um pouquinho melhor, primeiro,
se nós olharmos de Constantino até Carlos Magno, aproximadamente do ano 300 e pouco a 800, as boas novas da salvação, elas são levadas aos países da Europa Ocidental, nesse período. E nesse tempo, exatamente nesse tempo, os maometanos, eles acabam apagando a luz do Evangelho. E em muitos países da Ásia e da África. Então, é o que acontece. Segundo aspecto, se nós formos olharmos à luz da história, do ano 800 ao ano aproximadamente 1517, Noruega, Islândia e Groenlândia são evangelizados os escravos da Europa Oriental. E eles se convertem. O interessante é que a sua conversão é como se fosse um corpo só, como um só corpo ao cristianismo. Eles se convertem em uma totalidade maçante. Em terceiro, do ano 1517 a 1792, originam-se muitas sociedades missionárias nesse tempo. E o Evangelho é levado até o Ocidente. E se nós olharmos do ano 1792 até o presente século, até o presente tempo, por que até o presente? Em primeiro lugar, porque desde 1792? Porque em 1792 é que William Carey ele começa as missões modernas. Então a evangelização dos povos ainda, porque até hoje, porque as missões dos povos, ela ainda é uma tarefa inacabada, ela ainda continua, ainda há oportunidade de nós pregarmos o Evangelho, manifestarmos a graça, a oportunidade da graça. E hoje, qual é o contexto de hoje? Hoje, os meios de comunicação, eles têm acelerado esse cumprimento. É isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que compreender. Nós temos que abrir esse leque, tirar as vendas, abrir o nosso entendimento e compreender que este Evangelho da Graça, ele ainda tem sido pregado. Hoje, os meios de comunicação, eles têm acelerado o cumprimento desta profecia. Então, hoje, Bíblias têm sido traduzidas em vários idiomas, apesar que nós, mais do que nunca, temos que orar para que Deus levante mais tradutores, para que Deus abençoe o nosso país e levante mais tradutores, para que os tradutores consigam traduzir a palavra de Deus, para que esses povos que ainda não foram alcançados sejam alcançados. Missionários têm se levantado, missionários verdadeiros, não mercenários, estou falando missionários de Deus, que propagam o verdadeiro e genuíno Evangelho, eles têm sido levantados. Então nós podemos apressar o dia da vinda de Cristo em um certo aspecto, propagando o Evangelho da Graça. Segundo sinal que nós vamos observar aqui, os sinais que indicam a oposição a Deus. Agora Jesus Cristo vai falar. Depois de ele falar do sinal da graça, ele vai falar sobre os sinais que indicam a oposição a Deus. Quais sinais são esses que indicam a oposição a Deus? Primeiro sinal, vamos abordar acerca da tribulação. Você vai ver no capítulo 24, ele falando no versículo 9, versículo 10, versículo 21 e versículo de número 22. A vinda de Cristo ela será precedida de um tempo de profunda angústia e dor. É o que Jesus Cristo trata nesse capítulo. É um tempo ilustrado por um tempo onde houve um cerco em Jerusalém, onde o povo foi encurralado pelos exércitos romanos e foram mortos a fio da espada. E esse tempo também, Jesus Cristo fala que será abreviado por amor aos eleitos. Então, aqui, no versículo 9 e 10, ele fala sobre a perseguição religiosa, tendo um estado presente em toda a história, se nós observarmos, os judaizantes, os romanos, a intolerância romana, os governos totalitários, o narcisismo, o comunismo, o islamismo, as religiões extremistas. Então, no século que nós vivemos, tivemos o maior número de mártires de toda a história. Então é impressionante esta questão. Essa grande tribulação aqui, ela descreve também o mesmo período de apostasia,
de manifestação do homem da iniquidade, manifesta também o pouco tempo que resta para Satanás, e é um tempo que o capítulo 24 vai mostrar para nós que é um tempo angustiante como nunca houve em toda a história. Então, aqui, por exemplo, apostasia. Ele vai falar sobre apostasia. Apostasia você vai ver no versículo 4, no versículo 5, versículo 23 e o versículo de número 26. Tá? O significado é aqui, é significativo aqui nós observarmos que o primeiro sinal que Jesus Cristo aponta para a sua segunda vinda aqui é o surgimento de falsos messias, de falsos profetas, falsos cristãos, falsos ministros, falsos ensinadores, falsos irmãos, pregando e promovendo um falso evangelho nos últimos dias. Cristo declarou que um falso cristianismo vai marcar os últimos dias. E nós estamos vivendo o ressurgimento do antigo gnosticismo. Um falso evangelho, um novo evangelho, um outro evangelho, um falso evangelho, um evangelho contaminado nesses últimos dias. A segunda vinda, ela é precedida por um abandono da fé verdadeira. As pessoas estão abandonando a verdadeira fé. O abandono da fé verdadeira. O engano religioso vai estar em alta nos períodos em que apontam para o regresso de Cristo. Novas seitas, novas igrejas, novas doutrinas se multiplicarão. Haverá falsos profetas, falsos cristos, falsas doutrinas, falsos milagres. E hoje, meus irmãos, infelizmente, nós vivemos um tempo de explosão de falsas religiões. Tá? O islamismo, para que você tenha ideia, o islamismo domina mais de 1 bilhão de pessoas. O catolicismo romano também tem mais de 1 bilhão de seguidores. O espiritismo kardecista e os cultos afro se proliferam de uma maneira espantosa. As grandes religiões orientais, budismo, hinduísmo, mantêm milhões de pessoas num berço de cegueira espiritual. É o que nós presenciamos nos tempos em que vivemos. As seitas orientais e ocidentais têm florescido com grande força nos dias em que vivemos. Os desvios teológicos, infelizmente, são grandes e são graves. Chegam a doer nos nossos olhos, nos nossos ouvidos. O liberalismo, o misticismo, o sincretismo, os grandes seminários que outrora formaram grandes teólogos e missionários, infelizmente, para nossa tristeza, hoje são vendidos aos liberais. Muitas igrejas históricas já se renderam ao liberalismo. Há igrejas mortas na Europa, há igrejas mortas na América e infelizmente também há igrejas mortas no nosso Brasil. Há igrejas mortas, vítimas pelo liberalismo teológico. Há aqueles que negam a ressurreição de Jesus Cristo, né, e dizem que os milagres são apenas mito. Tudo isso para nossa tristeza. O misticismo está tomando conta das igrejas hoje. A verdade, ela infelizmente acaba sendo torcida. A igreja está sendo transformada em uma empresa. O púlpito, como diz o pastor Hernandes Lopes, o púlpito é um balcão. O templo se torna numa praça, no mercado de barganhas. O evangelho acaba se tornando um produto e os crentes acabam se tornando seus consumidores. Outro sinal aqui que nós vamos ver é a depravação moral. Você vai ver isso no versículo de número 12. A iniquidade vai se multiplicar e o amor vai se esfriar. O mundo vai estar sem referência alguma, perdido, confuso, sem balizas morais. Ninguém é de ninguém, a moralidade totalmente conturbada, sem norte ético.
vai existir a desintegração da família, como muitos de nós têm presenciado a afronta da sociedade contra este princípio estabelecido por Deus no Éden, que é o maior projeto estabelecido por Deus, o projeto chamado família. A falência das instituições, o colapso dos valores morais e espirituais. O índice para que nós possamos entender melhor, o índice de infidelidade conjugal é alarmante nos dias em que vivemos. O índice de divórcio, infelizmente, para nossa tristeza, já passa de 50%. O homossexualismo é aplaudido pela sociedade. A pornografia se tornou uma indústria poderosa não somente no nosso país, mas nessa sociedade conturbada e corrompida. O narcotráfico afunda a nossa juventude em meio às drogas. A corrupção, vivemos um período de corrupção moral que é latente, vívido, né? Presente em todas as camadas. Então, as instituições estão desacreditadas. Os parlamentos estão sem autoridade moral nenhuma. A corrupção religiosa, infelizmente, para nossa tristeza, é alarmante. O sagrado está sendo vendido. O sagrado está sendo deturbado. Essa depravação moral, para que nós possamos entender um pouquinho melhor a seriedade disso, essa depravação moral ela pode ser vista, em primeiro lugar, como revolução sexual. A revolução sexual, homossexualismo, infidelidade, falta de freios morais, não tem moral nenhuma. Segundo, a rendição às drogas. A juventude está sendo mergulhada num contexto químico das drogas, da drogadição. É o crack, a cocaína e tantas maconhas lícitas e ilícitas, drogas lícitas e ilícitas. Então, terceiro, a dissolução da família, o divórcio, né, do cônjuge, o problema com os filhos. Quarto, a violência urbana. As cidades se tornaram, infelizmente, um campo de guerra. Quinto, a solidão. Em pleno século que nós vivemos, pleno momento que nós vivemos, uma época totalmente digitalizada, um século de comunicação rápida, instantânea, né? Tem Telegram, tem Instagram, tem WhatsApp, tem tantos meios de comunicação, as mídias estão aí, mas infelizmente as pessoas estão morrendo de solidão numa janela virtual do nosso mundo. A internet está aí, mas as pessoas estão mergulhadas. Estamos vivendo exatamente o período agora, o Setembro Amarelo, onde nós frisamos o valor sobre a vida, valorizamos a vida, né? As pessoas estão mergulhadas em meio à depressão, ansiedade, desejo suicida. Então a solidão, então isso é sério. E quinto, o anticristo, que fala no versículo aqui de número 15, né? Que nos chama a atenção, o sacrifício desolador que fala Daniel. Né? Esse sacrifício aqui, este versículo aqui, ele fala e se aplica também ao período em que Antíoco Epifânio, no século II a.C., né, ele sacrifica um animal impuro no lugar santo. Ele sacrifica um porco ali. E também fala do período das religiões romanas, quando eles invadiram Jerusalém em torno de 70 anos depois de Cristo. E acabaram fincando uma imagem do imperador naquele local ali dentro do templo. E estes sinais aqui também são um símbolo do que o anticristo há de realizar quando ele vir no tempo do fim. Este espírito do anticristo, ele já está operando na nossa sociedade. E ele se opõe e se levanta contra tudo que é Deus. Ele vai se levantar e perseguir a igreja. Ninguém vai resistir o seu poder, a sua autoridade. Ele vai perseguir, ele vai matar e controlar. E muitos crentes, infelizmente, serão mortos e vão selar o seu testemunho com o seu próprio sangue e com sua própria morte. O anticristo, ele não é, nós temos que entender o seguinte, o anticristo, ele não é um partido, não é um partido político partidário.
não é uma instituição e nem mesmo uma religião. Nós temos que entender essa verdade. O anticristo ele é um homem sem lei. É uma espécie de encarnação de Satanás, que ele vai agir com a força e no poder de Satanás. E ele virá e ele se levantará e será levantado exatamente num período de grande apostasia. Isso tem que preocupar-nos. Por quê? Porque nós como igreja temos que estar preparados. Ele vai governar com mão de ferro, ele vai perseguir cruelmente a igreja, ele vai blasfemar contra Deus, mas no auge do seu poder nós sabemos que Cristo virá em glória e matará com o sopro da sua boca, e ele será quebrado sem o esforço humano, nem batalha final. O Armagedon, a única arma usada será a espada afiada que sairá da boca do Senhor Jesus Cristo. Terceiro, os sinais que indicam o juízo divino. Você vai ver Jesus Cristo falando acerca disso no versículo de número 6 e 7. Ao longo da história, tem havido 13 anos de guerra para cada um ano de paz. Desde 1945, após a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras ele tem aumentado vertiginosamente. Então, registra-se mais de 300 guerras desde então, na formação de nações emergentes, na queda de antigos impérios. A despeito de milhares de tratados de paz, os últimos 100 anos foram dominados do século da guerra. Nos últimos 100 anos já morreram mais de 200 milhões de pessoas em meio às guerras. Segundo uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, quase 50% de todos os cientistas do mundo, há cerca de 500 mil cientistas, estamos dizendo, estão trabalhando em pesquisas de armas de destruição em massa. Para que você possa ver, quase de 40% dos recursos das nações, quase 40% dos recursos das nações são colocados na pesquisas de fabricação de armas. Falamos de paz, mas infelizmente as nações gastam com guerra. Gastamos mais de $1 trilhão por ano em armas de destruição em massa. Gastamos mais de $1 trilhão por ano em armas de guerras. E com este dinheiro nós poderíamos resolver o problema da fome, o saneamento básico, da saúde pública e de moradia do terceiro mundo com esse dinheiro. Então são coisas que nós devemos prestar atenção. O mundo está encharcado de sangue. Então houve muitas guerras, eu poderia entrar em detalhes e tal, mas eu quero ir adiante porque um tópico também que nos chama a atenção acerca dos terremotos. Você vai ver isso no versículo 7 e o versículo de número 29. De acordo com a pesquisa geológica dos Estados Unidos, para que você possa entender, olha só, do ano de 1890 a 1930, olha a distância, houve apenas 8 terremotos, medindo aproximadamente 8.0 na escala Richter. E do ano de 1930 ao ano de 1960, já houve 18. Olha o espaço. E do ano de 1960 a 1979, houve 64 catástrofes, terremotos catastróficos. Então, do ano de 1880 ao 1996, mais de 200 terremotos dramáticos. Está lembrado da ilustração que Jesus Cristo falou sobre as dores de parto? Quando a mulher está com dor de parto, as contrações, até chegar o momento de dar à luz e a criança nascer, as contrações elas começam a ser mais frequentes. E as contrações vão aumentando. Então, só para nós ter... Eu citei essa estatística dos terremotos, só para nós ter uma noção
que as contrações elas são de tempo em tempo, elas vão apertando. Então o mundo ele está sendo sacudido por terremotos em vários lugares. Tufões, maremotos, eles têm sepultado cidades inteiras. Desde o ano 79 depois de Cristo, no primeiro século, quando a cidade de Pompeia, na Itália, foi sepultada pelas cinzas, o mundo está sendo sacudido por terremotos, maremotos, tufões, furacões, tempestades. Em 1755, 60 mil pessoas morreram por um terrível terremoto em Lisboa. Em 1906, um terremoto avassalador destruiu a cidade de São Francisco, na Califórnia. Em 1906, um terremoto avassalador destruiu a cidade de São Francisco, em Califórnia. Mas também em 1920, a província de Gansu, na China, ela foi arrasada por um terremoto. Em 1926, Tóquio, ela foi devastada por um terremoto. Em 1960, o Chile, ele foi abalado por um terremoto que deixou milhares de vítimas. Em 1970, o Peru foi arrasado por um intenso terremoto. Nos últimos anos, nós vimos tsunamis invadindo com ondas gigantescas cidades inteiras. O furacão, aquele polêmico que nós vimos um tempo atrás, o furacão Katrina, ele deixou a cidade de Nova Orleans debaixo d'água. Dezenas e dezenas de tufões, furacões, terremotos, maremotos têm sacudido os alicerces do planeta Terra. Tem sacudido, tem destruído cidades, tem levado milhares de pessoas à morte. E só no século XX houve mais terremotos do que o restante da história. Só no século XX. A natureza está gemendo e entrando em convulsões devido às consequências do pecado. O aquecimento do planeta está levando os polos a um derretimento que pode provocar grandes inundações. Então, nós temos que estar atentos a essas verdades. Agora, outro ponto que nos chama a atenção é aqui no versículo 7, que ele vai falar sobre fomes e epidemias. Essas epidemias, você vai ver o evangelista Lucas citando acerca delas. Então, a fome, ela é um subproduto das guerras. Gastamos hoje mais de $1 trilhão em armas de destruição. E esse dinheiro daria para resolver o problema da miséria do mundo. A fome é um retrato vergonhoso da perversa distribuição das riquezas. Então isso é triste. Enquanto alguns acumulam muitos, outros passam fome. E a fome tem alcançado quase 50% da população do mundo. Crianças, velhos, cabisbaixos, com vergonha, triste, né? Tendo seu ventre fuzilado pela dor da fome, né? Então isso é revoltante. A fome, a desolação, né? Enquanto isso, as epidemias estão se alastrando. E o que nós estamos vivendo hoje? Esses períodos pandêmicos, né? Então tudo isso temos que nos preocupar. É gripe que acaba assolando, é AIDS, é tantas doenças, são tantas coisas, e nós devemos nos preocupar, ok? Então vamos adiante, que temos muita coisa para ver ainda. Então, segundo aspecto que eu gostaria de ver com você, agora, nós vimos os sinais, ok? Então agora nós vamos dar uma olhada num segundo aspecto. Que aspecto é esse? A descrição da segunda vinda de Cristo. Como Jesus Cristo trata a sua segunda vinda? Como será a segunda vinda de Cristo? Você vai ver aqui no versículo de número 27 que Jesus Cristo começa a descrever a descrição da sua segunda vinda. Primeiro nós vimos os sinais da vinda de Cristo. Agora nós vamos ver a descrição. Em primeiro lugar, Jesus Cristo fala que a sua segunda vinda, ela será de que maneira? Ela será repentina. Cristo virá como um relâmpago. Ele virá como um piscar de olhos, né? Ao faiscar de uma estrela. Então é rápido demais. Ninguém poderá se preparar na última hora. Não dá para dizer amém, não dá para dizer misericórdia, não dá para dizer perdão Jesus. Então quando o noivo chegar, será tarde demais para tentar buscar encher as nossas lâmpadas de azeite.
Então nós temos que estar atentos para o retorno de Cristo. Nós temos que viver a vida, mas temos que viver a vida sabiamente. Viver a vida dissolutamente, viver uma vida desapercebido, como se nada tivesse acontecendo, como se Jesus nunca fosse voltar. Isso é loucura, isso é insanidade. Nós temos que estar preparados como igreja, nós temos que estar preparados como salvos, devemos estar preparados para a segunda vinda de Cristo. E essa pode ser a última oportunidade que o ser humano pode ter. Esta já pode ser a meia-noite de Deus. O noivo está chegando, o noivo está à porta. E nós temos que estar prontos para se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, como será a volta de Cristo? Primeiro, nós falamos que ela será surpreendente. Segundo, ela vai ser gloriosa. Você vai ver isso no versículo de número 30. Ok? Versículo de número 30. Então aparecerá um sinal no céu do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ok? Então, será um sinal, o sinal será que a sua vinda será gloriosa. Ok? Então, será uma vinda pessoal. Será uma vinda visível. Será uma vinda pública. Todo olho verá. Não haverá um arrebatamento secreto e depois uma vinda visível. A sua vinda, ela é única. Jesus aparecerá no céu. Ele estará montado num cavalo branco, virá acompanhado com seu séquito celestial, virá do céu ao soar da trombeta de Deus, descerá nas nuvens acompanhado com seus anjos e dos remidos, e virá com grande esplendor. Então, todos os povos que rejeitaram Jesus Cristo, naquele dia, eles hão de lamentar. Aqueles que um dia negaram a Cristo, eles hão de lamentar. Por quê? Porque aquele dia será um dia de trevas e não será um dia de luz. Será um dia de juízo, onde sofrerão a penalidade eterna da destruição. As tribos da terra, conscientes das suas condições de perdido, né, eles lamentarão naquele dia. Então, será um terror naquele dia para aqueles que ficarem. Então, em terceiro aspecto, como será a vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo? Ela será uma vinda gloriosa. Será uma vinda gloriosa. No versículo de número 31, diz ali: E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os remidos de uma extremidade à outra dos céus, ok? Então aqui, será a vinda de Cristo, ela será vitoriosa para os seus eleitos. Tá? Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Os anjos os colherão dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os eleitos de Deus serão chamados. E a Bíblia diz que quando Cristo vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, com seus corpos incorruptíveis, poderosos, gloriosos, semelhante ao corpo de glória de Cristo. Então, os que estiverem vivos serão transformados, seus corpos transformados e arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. E aquele dia, para os salvos, sim, será um dia de vitória. Nossas lágrimas serão enxugadas. Então, desde então, estaremos e participaremos das bodas do Cordeiro. Nossas lágrimas serão enxugadas e nós ouviremos da parte de Jesus Cristo: Vinde benditos do meu Pai e entrai e tomai posse do reino. Então agora, terceiro aspecto que nós vamos observar aqui é a preparação para a segunda vinda de Cristo. Jesus Cristo começa a abordar essa questão para nós acerca da preparação para a segunda vinda de Cristo no capítulo de número 24. Tá? E essa preparação ela é predita de avisos muito claros. Você vai ver isso no versículo 32 e 33. Né? Quando essas coisas começarem a acontecer, nós devemos saber que está próximo a nossa redenção. A figueira já começou a brotar.
Os sinais já estão gritando aos nossos ouvidos. O livro de Apocalipse, se você olhar, ele nos mostra que Deus ele não derrama as taças do juízo sem antes tocar a trombeta. Então, os sinais da segunda vinda, eles são a trombeta de Deus que estão ecoando para a história da humanidade. Então, ele está avisando que vem. Ele está proclamando que ele vem. E ele prometeu para nós que vem. Ele diz, eis que venho sem demora. Então, ele prometeu que assim como ele foi para o céu, ele também voltará. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus virá em breve. Os sinais da vinda apontam para a sua vinda e ela está próxima. A palavra de Deus, ela não pode falhar, ela não falha. A palavra de Deus, ela é viva, ela é promessa. Passará os céus e a terra, mas a palavra não passa. Essa palavra, ela é verdadeira. Então nós temos que nos preparar para nos encontrar com o Senhor nosso Deus. Segundo, ela será imprevisível a vinda de Cristo. Você vai ver isso no versículo de número 36. No versículo de número 36 você vai ver essa verdade. Ninguém pode decifrar esse dia. Ninguém pode predizer esse dia. Olha, Jesus vem tal ano, Jesus vem tal mês, Jesus vem tal dia, Jesus vem tal hora. É insanidade mental, é insanidade humana, é loucura querer predizer, é imprevisível. A Bíblia nos diz que isso não tem como nós prever. Essa verdade pertence exclusivamente à soberania de Deus. Né? O dia que ele vai vir ela é uma verdade que pertence exclusivamente a Deus. Quando os discípulos perguntaram sobre este assunto, ele respondeu: não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Daquele dia, nem anjos, nem filho do homem, aqueles que marcaram datas, infelizmente acabaram fracassando. Então Jesus disse que ninguém sabe. Aqueles que se aproximam das profecias com curiosidades frívolas, especulativas, ou como um mapa escatológico nas mãos, tentando elaborar, né, que dia Jesus vai vir, isso é um grande erro, isso é uma heresia, não tem como. O próprio Cristo disse que nem os anjos, ninguém, senão o Pai. Então, se nós não sabemos o dia nem a hora, então nós seremos tidos por loucos se nós vivermos desapercebidos, né? Viver uma vida desregrada, distanciada de Deus, como se ele nunca retornar, como se ele nunca fosse retornar, como se ele nunca fosse voltar. Então nós temos que estar preparados, porque ela será uma vida imprevisível, ninguém sabe. Ela será uma vinda inesperada. Em terceiro ponto, você vai ver isso no versículo de número 37 a seguir. Então, quando Jesus voltar, os homens eles vão estar desatentos como a geração diluviana, como no tempo de Noé. Vão estar entregues aos seus próprios interesses, às suas próprias paixões, sem perceber a hora. Vão comer, beber, casar-se, dar-se em casamento. E isso, nenhuma dessas coisas é coisa mal, mas fazem parte da nossa rotina. Mas se nós vivermos a nossa rotina desapercebidos, como se Jesus nunca fosse voltar, como se nós nunca haveremos de prestar conta das nossas atitudes, isso é loucura. Então, nós temos que estar preparados. Hoje, muitos estão comprando, vendendo, casando, viajando, fazendo, jogando, brincando, né, pecando, e vão continuar vivendo assim, desapercebidos, até o dia que Jesus vir. Então, mais cedo ou mais tarde, Jesus virá. Né? Então será tarde demais quando essas pessoas perceberem, tentarem consertar-se com Deus. Não há nada de mal em estar fazendo essas coisas do cotidiano. Vender, comprar, casar, fazer planos, fazer projetos, investir na família, investir em projetos pessoais. Nada errado, não é pecado, não estou dizendo isso, mas viver dissolutamente, como se Jesus Cristo nunca viesse, viver uma vida desregrada, uma vida de pecado, como se nunca haveremos de prestar conta para ninguém, isso é insanidade, isso é loucura. Então, nós devemos estar prontos para quando o dia de Jesus voltar, ele nos arrebatar. Então, será em 4 aspectos, será dia de juízo, será para juízo. Quando ele vir, será para juízo. Você vai ver isso no versículo 40 ao 41. Tá? Naquele dia será tarde demais para se preparar, porque será um dia de juízo.
Não haverá não haverá uma segunda oportunidade. O que haverá aqui, haverá apenas dois grupos. Os que vão desfrutar das bem-aventuranças eternas e os que vão ficar para o juízo eterno. Dois estarão no campo, um será levado, o outro deixado. Tem pessoa abusada, tem pessoa, né? Então que chega a dizer que é a metade da igreja, um fica ou vai, ou é o casal, um homem fica, a mulher vai, ou a mulher vai, o homem fica. Então a cada coisa triste que se vê falar acerca desse texto não, estão tratando de dois grupos aqui, de dois grupos, quem fica e quem vai, são tomados para Deus e outros deixados para juízo. A lição aqui é a mesma. Os anjos tomarão um para viverem com o Senhor e outros serão deixados para o juízo da condenação eterna. Não quer dizer que metade vai, metade fica, ou um vai e outro... Não. Você está falando de dois grupos aqui. É bem claro o texto aqui. A segunda vinda de Jesus, ela põe fim a todas as demais esperanças depois dela. Então, não tem uma segunda chamada. Não, agora na próxima eu peguei a senha, eu vou para a fila, olha, vai ficar na fila com a senha e tudo. Não tem mais chance de salvação. Naquela hora a porta da oportunidade será fechada. A porta da graça será fechada. Então, em vão as virgens nécias baterão. É o que a Bíblia trabalha. Em vez dos homens clamarem por clemência, então a vigilância que é muito importante, porque a vinda de Cristo é a única, ela é única, Jesus Cristo voltará, e logo em seguida ele se assentará no trono da sua glória para o grande julgamento. Ele há julgar, ele haverá de julgar. Então, em quinto, ele nos aborda do 42 ao 44 a necessidade de vigilância. A palavra de ordem de Jesus aqui, nesse capítulo 24, a ordem é essa: vigiai. Esse dia será como a chegada de um ladrão. Jesus vem de surpresa, sem aviso prévio, sem telegrama, sem mensagem nenhuma. É preciso nós estarmos vigiando. É preciso estar preparado. Não sabemos nem o dia nem a hora. Precisamos viver apercebidos. Precisamos viver apercebidos. E aqueles que andam em trevas serão apanhados de surpresa. Nós, porém, como os filhos da luz, como os filhos de Deus, devemos viver em santidade, viver uma vida santa até a segunda vinda de Cristo, orando sempre, clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu quero concluir aqui que Jesus termina esse sermão profético contando uma parábola acerca do Senhor que acabou viajando e encarregou de seus bens os seus servos, e nas mãos dos dois encarregados ali, você vai ver do versículo 45 ao 51, ele deixa todos os seus bens, e vamos ver a preparação para a segunda vinda do Senhor, que é servi-lo em fidelidade. Ele aborda aqui sobre o servo fiel e o servo infiel. Um deles cuidou com zelo, acabou cuidando, sabendo que haveria de prestar contas ao seu senhor, e o seu senhor chegou e lhe galardoou com grandes privilégios. E agora, o segundo servo que vai abordar, o servo infiel, o outro pensou: bom, meu senhor vai demorar muito mesmo. Então, ele pensou: vou espancar meus companheiros, vou beber, vou estar com os ébrios e tal. E o seu senhor, então, virá em dia em que ele não espera que ele chegue, e o castigará com a sorte com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. O servo aqui, esse servo infiel, ele demonstrou 3 atitudes: despreocupação. Segunda, se mostrou desalmado. E terceiro, dissipação. Então, nós, hoje, como nós estamos vivendo? Como estamos vivendo hoje? Nós temos que viver em santidade. Não podemos desprezar o dia do Senhor. Porque aquele que julga que ele vai demorar, ele é tolo. Nós temos que acertar a nossa vida hoje. Nos consertar com Deus hoje. Por quê? Porque a vinda de Jesus Cristo, ela é certa, ele virá.
Em breve Ele chamará a cada um de nós e nós haveremos de prestar conta da nossa administração. Haveremos de prestar contas diante de Deus. Né? Nós temos que viver hoje a nossa vida como se Jesus voltasse a qualquer momento. Como se Jesus voltasse amanhã, como se Jesus voltasse a qualquer momento. Porque o dia final, Ele se aproxima. A mensagem do retorno de Jesus é uma mensagem, não é para causar medo, não é para causar pânico, não é para causar tristeza, não, é para causar alegria, é para causar esperança. Jesus Cristo virá e com Ele está o seu galardão para os seus, para a sua igreja. E eu quero deixar essa reflexão do Evangelho de Mateus, desse sermão profético, dizer que Jesus Cristo está voltando. E se nós não estamos preparados, devemos nos preparar. Clamar por graça, clamar por amor, clamar por bondade, clamar por misericórdia de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre os nossos entes queridos. Meu sentimento é que esta palavra possa bater, calar em teu coração, manifestar o bálsamo ao teu coração, ao teu lar e à tua família. Então deixo essa mensagem aqui no nosso estúdio teológico. Que Deus te abençoe copiosamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fica conosco, interage, publique, divulgue. Que Deus te abençoe ricamente. Um forte abraço e fiquem na paz do vosso amigo e irmão em Cristo, presbítero irmão Luciano Rocha.